da matéria de desenvolvimento de projetos. Eu sou o João Magalhães, este é o Danilo, Rafael Aparecido e João Marcos. Eu vou comentar um pouco sobre o perfil profissional. Esse aqui é o perfil profissional do nosso curso, técnico de fabricação mecânica. E, resumidamente, aqui é onde se encontra o nosso TCC, a concepção e desenvolvimento de projetos de ferramentas e dispositivos para a fabricação mecânica, que é, no caso, a ferramenta molde. Falar sobre um pouco sobre o cronograma do nosso grupo. A gente tentou focar mais nas tecnologias que seriam utilizadas no nosso molde. Na parte da câmara e do bico quente a gente teve um atraso ali, como pode ser visto aqui, onde está de vermelho. Os pontos amarelos são onde a gente teve um replanejamento para conseguir sanar esse atraso. Mas devido a problemas que a gente teve no projeto, nessa parte da câmara quente, a gente conseguiu sanar essa parte só no final aqui, terminando exatamente no último dia, conseguindo acertar toda essa parte do cronograma para poder apresentar aqui hoje. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre como foi escolhido para a gente fazer esse produto da maçaneta. A gente tinha tido ideia de fazer outros projetos, mas o grupo nunca chegava num acordo. Com a ajuda do professor Alan, ele deu a ideia para a gente fazer a maçaneta. A gente foi fazer a pesquisa de anterioridade, não achamos nada, por isso não contém no nosso slide a pesquisa de anterioridade. E com a ajuda dele a gente resolveu fazer para a gente tentar diminuir o custo do processo de fabricação da maçaneta, que hoje em dia ela é feita o processo tradicional dela é o processo de fundição. A gente estava em dúvida em dois materiais, que o Danilo vai falar mais pra frente qual foi o outro, mas o nosso material escolhido foi o PP. Por que a gente escolheu ele? Por ele ser um pouco mais barato do que o outro que a gente tava em dúvida, e por conta dele possuir uma boa resistência ao impacto e alta resistência à fratura por flexão ou fadiga. Bom, eu vou falar um pouco das vantagens do PP, que é o baixo custo, a elevada resistência química e a solventes, fácil moldagem, fácil coloração, alta resistência à fratura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto acima de 15 graus centígrados e boa estabilidade térmica. Essa característica do PP foi uma das características que fez a gente escolher esse material, porque o nosso produto, como é uma maçaneta, ele vai ser muito usado tem alta resistência à fadiga e à flexão. Eu também vou falar as desvantagens dele, que é pouca resistência ao impacto em baixas temperaturas e faixa reduzida de temperatura de fusão. Isso daí não é tão desvantagem pra gente, porque como a gente mora no Brasil, a gente não tem um frio muito forte. Então, por exemplo, se a gente for deixar a maçaneta na porta da nossa casa, não vai chegar a ter baixa resistência a impacto e também a maçaneta não recebe muitos impactos. Bom, esse aqui é o molde projetado pela nossa equipe, e agora a gente vai falar um pouco sobre as tecnologias nele empregadas. Eu vou mostrar um vídeo só para ter uma visão macro do nosso molde e melhorar um pouco a visão espacial de como que ele funciona. Vocês conseguem ver todo o nosso molde. Aqui ele realiza na abertura. Você consegue ver o conjunto móvel, aqui no caso a placa extratora está avançada, e um pouco das tecnologias que estão dentro dele. Aqui mostrando o nosso conjunto fixo, onde é possível ver as gavetas. Certo. Agora, se tratando um pouco das dimensões do molde, o nosso molde ele possui 496 mm de largura por 496 e quando ele está fechado ele possui uma altura de 444 mm. Bom, esse aqui é o croquis do molde. Ele é bem simples, mas nele é possível ver praticamente todas as tecnologias do molde, exceto a gaveta. Aqui vocês conseguem enxergar o caminho da injeção, o bico quente, o sistema de gavetas, também chamado aqui no caso sistema de camis, e a extração por buchas.
A gente vai falar um pouco sobre todas essas tecnologias mais aprofundadas. Aqui no croquis, como eu comentei, que vocês não conseguem ver, essas são as gavetas do molde, que não é possível ver no croquis. Certo. Agora, fazendo uma conexão com o croquis que vocês acabaram de ver. O bico quente, o sistema de camis e a extração por bucha. Aqui, no caso, a gente vai mostrar também o caminho da injeção no molde. Esse aqui é o nosso molde projetado no SolidWorks em corte. E aqui mostrando só o caminho da injeção. No caso, ele passa pela nossa placa manifold, ele vai fazendo as direções, chega no bico quente, fazendo o preenchimento da cavidade. Certo. Aqui no caso, eu vou falar um pouco sobre o bico quente. Aqui vocês conseguem ver, relacionado com a imagem anterior, em que parte do molde que a gente vai estar especificando. No caso, bico quente de vestígio mínimo. Como a maçaneta de polipropileno ela é um produto que vai ficar muito exposto, as pessoas vão estar sempre olhando e ela fica muito em contato com outras pessoas, era necessário que ela não tivesse nenhum vestígio, nenhum resíduo da injeção. Porque se ficasse aquele resíduo ali, podia machucar uma das pessoas e estragar o aspecto visual do nosso produto. Bom, a maçaneta, ela possui 2 furos no diâmetro dela, onde vai um pino para ela ser fixada na porta. Para realizar esses furos, é necessário utilizar o sistema de camis, onde as gavetas do nosso molde, quando ele se fecha, elas fazem com que essas placas, essas 2 placas que você consegue enxergar aqui, que elas estão ocultas desse lado, elas avancem, e essas ranhuras que vocês conseguem enxergar aqui, elas fazem com que essas 32 peças azuis que vocês conseguem enxergar, elas avancem, realizando um fechamento. Esse fechamento realiza a furação da peça. A gente vai mostrar um vídeo melhorando como que funciona. Aqui novamente só para vocês verem onde estão as gavetas que eu estou comentando para vocês. Elas que fazem o avanço daquelas placas. E aqui a gente consegue ver todo o conjunto do nosso molde. A gaveta, as 4 placas e todas as peças que a gente chama de postiços de furação. Elas que vão realizar a furação da peça, que vão ser acionadas por essa placa, que são acionadas pela gaveta quando é realizado o fechamento e a abertura do molde. Aqui nesse vídeo vai dar para ver bem melhor. Você consegue enxergar aqui a gaveta, ela desce, a placa é avançada e quando ele abre, ela é recuada. Só mostrando de novo. O molde fecha, a placa avança, quando o molde abre, a placa recua. Agora vendo de outro ângulo, os postiços, no caso, que são... Essas peças azuis, que é o que a gente falou que vai realizar a furação, são essas peças aqui. Vocês vão ver agora. Quando o molde se fechar, elas vão avançar e quando ele se abrir, elas recuam. O molde avançou, agora elas avançaram. Agora, quando o molde recuar, elas recuam também. Isso, é assim que é realizada a furação do nosso molde. Certo. Para melhorar um pouco a extração do nosso material, do nosso produto, o que a gente era necessário? Por ele possuir um detalhe de um furo quadrado que fica bem na parte de baixo da nossa maçaneta, não era possível colocar um pino extrator ali. Então a gente optou por uma bucha extratora. Aqui vocês conseguem ver, possui um eixo, aqui também, e em volta possui uma peça amarela, que ela é a bucha extratora. O nosso eixo não se move, mas a bucha extratora ela faz extração por volta desse postiço quadrado. Aqui que vocês conseguem ver também que ele vai desde a base inferior até a placa porta-macho. E aqui se encontra o alojamento da nossa bucha extratora. Agora um vídeo mostrando como que ela funciona. Aqui só... Aqui vocês conseguem enxergar os postiços quadrados. E essa peça amarela são as buchas extratoras. Aqui ele está fazendo a extração do nosso produto. Vocês conseguem ver que os postiços não se movem, apenas a bucha extratora. O nosso produto ele tem uma massa de 18 gramas, um volume de 20.263,95 milímetros cúbicos e uma área de superfície de 18.246,49 milímetros quadrados.
Esse aqui, no caso, é o design do nosso produto. A gente conversou, a gente projetou vários designs diferentes, chegamos a um consenso que seria o mais adequado e o que seria o melhor, mais bonito. O aspecto visual fica a gosto do cliente. Esse aqui é só o exemplo que nós escolhemos, como vocês conseguem ver na imagem anterior, como ficaria o produto final. E a gente optou por utilizar o ataque químico na placa porta-cavidade do nosso molde para ser realizado o design do nosso molde. Seria utilizado o ataque químico. Falar sobre um pouco as informações técnicas do nosso molde. Nosso molde tem uma massa de 690 kg. As dimensões do molde são 496 por 496, que é o padrão da Polimolde. O custo de usinagem do nosso molde é de R$ 38.020. E os gastos com matéria-prima são de R$ 9.160. E o tempo de ciclo de cada injeção é de 6,43 segundos. Vou falar um pouco sobre o olhar. O olhar que a gente escolheu é o OPA de M12. A gente colocou isso aí nos cálculos e a gente fez junto com o professor Alan, e usando esse olhar a gente conseguiu um coeficiente de segurança de 8,9, que é o suficiente para a gente usar. Isso daí também, já que eu já comecei a falar dos cálculos, a força de fechamento que a gente precisa é de 261 toneladas, a capacidade de plastificação é de 47,6 gramas por segundo, e a espessura das paredes. Aí a gente tem a espessura lateral, que precisa ser 18,4 milímetros, e a profundidade do fundo, que precisa ser... Não, a espessura do fundo, desculpa, 23,3 milímetros.